que nem eu comentei com vocês na aula passada, processos são muito individuais. Não tem como eu adiantar para vocês e dizer, ó, esse é o caminho, isso é certo, isso é errado. Na hora que vocês forem fazendo, vocês já têm esses processos naturalmente com vocês. Isso é compreensível, assim, que vocês já têm esse fazer de vocês. O legal é mudar o foco dele, né? Eu costumo fazer isso, enfim, com pesquisa, com recolhimento de materiais, de referenciais. Eu vou fazer isso com o figurino, né? Então é só redirecionar esse foco de vocês. Vou falar um pouquinho, deixa eu só aqui para a gente dar continuidade nos slides. Nós temos essa primeira página. Quando a Dori me passou o material dela, eu fiquei bem mexido assim. Eu não sei como funciona os ancestrais do pessoal aí, mas toda a grande maioria tem, né? A pessoal de Santa Catarina, principalmente aqui, tem toda essa linha, essa árvore que puxa para raízes muito fortes, assim. Então, quando eu vi esse título, eu fiquei bem mexido, assim, porque é história, né? Todo mundo tem uma nona, pode mudar o jeito que se fala né, pelo Brasil, mas basicamente todo mundo tem esse referencial dessa mulher que, enfim, que cria vários filhos normalmente, que é super forte, que cozinha, que cuida da casa, que cuida da família, do marido, trabalha fora muitas vezes. Eu lembro que a minha avó trabalhava fora, inclusive era professora. Então toda essa tem uma carga muito afetiva, muito forte assim, né, com esse tema. E daí eu coloquei só os dados aqui da Dori para ficar certinho, para a gente referenciar bem legal como funcionam as coisas, tá? Vou ler aqui o que estava no material dela, tá? Só para vocês também se inteirarem do que vai acontecer nesse processo aqui. Basicamente fala sobre os imigrantes italianos que vieram para o Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Um grupo de 4, 5 atores que vestem um figurino base no decorrer do espetáculo vão se caracterizando à medida que as cenas vão sendo apresentadas e trocando de personagens. O mesmo ator pode representar duas ou mais personagens, sendo femininos ou masculinos. Esses atores podem ser contadores de história. Esse é um questionamento que ela colocou. Eu deixei junto só para a gente depois pegar e amarrar tudo isso. Que vão contando e ensinando esses causos que estão sendo obtidos através de entrevistas com os descendentes. Por cima do figurino base, os atores vão vestindo partes de figurinos e também acessórios, para se transformarem nos personagens que permeiam as narrativas. Aqui se tem os personagens, tá, pessoal? Eu acho legal como eu imaginei isso, tá, Dori? Eu vou falando meio que para você e pro pessoal junto, assim. Quando você me fala que você tem a base, que são as 5 pessoas que tem um figurino base, você já vai entender a minha lógica de pensamento. Para mim, só de quando eu falo a palavra base é muito forte porque me lembra estrutura, né? É a base, né? É aquela parte firme, forte, que é a estrutura de qualquer coisa, né? Então daí em diante depois eu pego mais nesse viés para vocês. Aqui a gente tem como personagens a nona, que é os descendentes dos primeiros imigrantes, os netos dessa nona, os índios Lang, a princesa Isabel, Conde Deu, Visconde Taunay, que são parte de ainda as raízes imperiais que tínhamos no nosso país, o agente propagandista, o comendador Caetano Pinto, responsável pelo transporte dos imigrantes, engenheiro Joaquim Vieira Ferreira, família contrária dos anos 87, 1877, e o comandante do navio a vapor, que trazia os imigrantes nos anos de 1877. Só um adendo, tá, pessoal? A partir aqui do comendador Caetano Pinto até o Joaquim, que são essas pessoas que eu não sei, Dor, eles já existem, né? Eles são pessoas físicas, né? Já existiram, provavelmente já faleceram. Então, Sim, sim. isso. Eu não me ative muito neles porque provavelmente eles têm características muito próprias, tá? Mas a gente vai fazer um apanhado na questão do investimento deles depois, tá? Certo. Então vamos lá. Como a gente inicia? Quando a Dori me mandou isso aqui, eu fiquei maravilhado, tá? Porque esse primeiro, Dori, tu sabe me dizer o que é? Porque eu não consegui entender muito, ó. Só esse aqui. Esse primeiro é um. Ou fugiu a palavra. Quando a gente via passaporte, Passaporte. tá? É um Perfeito. passaporte. Esse é o passaporte. E esse segundo, ela comentou que era um cartaz de convite, né? Para os É tipo italianos. uma propaganda, como se fosse um flyer. Isso, perfeito. Quando eu vi isso aqui, na hora eu já faço, já isso aqui foi minha base, tá? Quando eu bati o olho nisso,
eu como, enfim, como pessoa que cria, bati o olho nisso e eu já achei incrível. Porque são duas coisas tão fortes assim, né? Que é primeiro, é o convite, né? A, onde você gostaria de ir e você ter o acesso que seria o passaporte para esse lugar. A gente tem dois caminhos aqui, tá? Um primeiro e um segundo. Depois, só para vocês entenderem a minha linha de pensamento, eu fiz uma pesquisa para ver como era essa divisão demográfica aqui de Santa Catarina, né? Porque naquele período não era a Santa Catarina que nós temos hoje, né? Aqui vocês podem ver nesse primeiro, 1972. Então, no período que eles chegaram aqui, 1877, era essa a formação demográfica que a gente tinha aqui na nossa região. Posteriormente, né, aqui em 1960 mudou, e só aqui em 67 que a gente tem a formação atual. Eu só vou ser um pouco porque alguém entrou, tá, pessoal? Peraí. Então, pronto. Então eu fui lá pegar para ver, porque eu tinha essa noção de que eu imaginava que a divisão demográfica não era a mesma, só precisava fazer essa confirmação, tá? Então, baseado nisso, eu fui pesquisar o que a gente tinha de mapas daquela época. Inclusive, Dori, depois você passa esses links, tá? De tudo que eu pesquisei. Então, esse aqui é o banco de dados da Biblioteca Brasileira, que eles têm esses mapas que é do período. Deixa eu aproximar aqui só pra gente ver. Aqui, ó, 1872. Esse primeiro mapa que a gente conversou antes. E eu peguei um mapa um pouquinho mais pra frente. Esse é aquele segundo, o último mapa que a gente tem, tá? Aqui, ó, 1917, que é esse período que a gente fala, né? Finalzinho do século XIX e do século XX. Então eu peguei esses dois aqui e quando eu bato visualmente com esse outro material, eu vejo uma semelhança muito grande, tá? Então, Dori, o que que eu imaginei? Quando a gente pensa em base, é aquela coisa que eu te falei, né? Que é de criar raízes, né? Basicamente. Então, eu acho que quando esses imigrantes vieram para cá, a principal busca era justamente essa, de ter uma terra, de ter uma base, de solidificar, de criar raízes, qualquer uma dessas palavras que mexem muito, assim, que são muito fortes. Então eu peguei esses dois mapas e eu imaginei uma junção junto com aqueles outros dois documentos que a gente tem, que é o passaporte, que é esse convite. Então a gente faz uma linha cronológica, né? O convite, o passaporte e a terra, que é onde a gente chega, que é documental, né? A gente entende que tem um sentimento muito maior além disso, da terra nos pertencer, mas para mim isso é muito documental, né? São documentos e arquivos que fazem essa comprovação. E só para pegar aqui antes de iniciar, eu botei aqui os netos da nona, porque eu acho que todo mundo, quando tu fala no figurino base, foi por aí que eu iniciei, tá? Eu vejo que todo mundo tem essa base e todo mundo é neto de alguém. Por mais que a gente tenha contato, raiz ou não, todo mundo é neto de alguém. Então eu imagino vocês todos base como netos, tá? Não na forma física representativa figurino, mas como pessoas, tá? Então quando eu faço essa sugestão para você, eu pego aqui, ó, essas fotos aqui que tem as famílias todas, né? Eu fiz um apanhado de outras imagens que mostram essa distribuição. Peguei aqui uma cartela de cores, claro que a gente não tinha colorido, mas essa é uma colorida depois, né? Então a gente já consegue ter uma noção das cores mais ou menos. E Dori, eu fiz essa sugestão aqui, ó. Eu fiz um padrão, tá? Eu fiz como se fosse uma estampa com a junção desses quatro materiais, que é o passaporte, o convite e o mapa de Santa Catarina, tá? E o que eu imaginei para vocês? Vocês carregarem isso com vocês nesse figurino base, que eu acho que é quando inicia tudo, e por mais que tenha essa troca de roupa, eu não sei posterior como isso vai funcionar, eu imagino vocês vestindo isso, que é como se fizesse parte de vocês, tá? Eu vejo essa conexão muito legal, assim, de vocês vestirem é, toda essa parte de documentação, né? Então eu fiz aqui uma simulação bem rápida, eu não sei como isso vai ser depois, mas eu imaginei vocês assim, cada um fica bem livre assim, para escolher, ou você escolhe a característica que acha que ficaria mais interessante. Eu botei uma camisa branca, botei uma camisa com manga curta e uma comprida, com essa estampa, né? Vocês carregando essa materialidade da busca pela terra, assim, né? E eu coloco aqui depois algumas alternativas bem simples, só de parte de baixo,
que também a gente conversa junto com essa nossa tabela de cores aqui, né? Pode ser cinza, pode ser o branco, pode ser o marrom, pode ser esse caqui. Então a gente neutraliza vocês, na minha visão, vai neutralizar vocês como se a gente pegasse vocês, os personagens de hoje em dia, que são netos, né, que têm essa descendência, ou enfim, ou esse mesmo anseio que a gente tem hoje em dia na Eterra Terra, e puxa vocês para aquele período, sabe? Neutralizando a mesma cor de vocês. Para mim isso é um figurino base bem bom, assim, porque vocês podem utilizar ele, né? E posteriormente estar fazendo a inserção desses outros figurinos que a gente vai entrar agora, né? Então, para mim, essa foi a principal linha de pesquisa, assim, sabe? De imaginar como isso poderia virar material, né? Aqui a gente tem a nona. Essa imagem que você tinha no material, para mim, é a mais emblemática de todas, assim, porque a gente consegue ver todo esse detalhamento, né? De bordado, de detalhes, a gola, as cores, né? E eu peguei algumas imagens extras, assim, só para a gente referenciar como funciona essa silhueta, né? E é muito característico, eu acho que a principal coisa dele é o lenço. Por mais que a gente coloque outras coisas, o lenço, eu vejo essa bengala também muito forte, mas o lenço principalmente, tá? Eu acho que ele é uma característica bem importante. Dori, todos os figurinos, eu imagino que eles são muito fáceis de você resolver. Como vocês precisam fazer essa troca de roupa e cada um vai, enfim, fazer dois, três personagens, e eu acredito que nem sempre vai ser a mesma pessoa, que pode haver um câmbio. Isso a gente resolve de uma maneira assim, ó. Todos você pode imaginar um, um velcro na parte de trás, tá? Você deixa essa estrutura toda pronta, por exemplo, dessa parte de cima da nona, né? Só o lenço não tem como, mas se você quiser fazer essa parte da saia, né? Faz toda a parte da roupa e você coloca um velcro, um zip, acho que é velcro ainda melhor, na parte de trás, que vai só colocar os braços, principalmente por questão de facilidade de troca, né? Coloca os braços, enfim, fechou atrás, né? E você consegue resolver isso bem rápido, sem precisar ficar colocando camadas, né? Porque essa coisa de colocar, vou colocar uma, devo colocar outra, devo colocar a terceira, isso ocupa tempo e a gente sabe que visualmente o resultado vai ser o mesmo, tá? Então aqui a gente tem uns referenciais bem legais. Eu peguei essa aqui principalmente colorida por questão de cores, tá? É, eu imaginei isso que fica muito de vocês decidirem. Se vocês querem, enfim, imaginar isso, iniciar nesses tons neutros, né, que vocês estão configurando base, e posterior a isso vocês acrescentarem cor, ou se vocês quiserem, vocês podem deixar tudo neutro também, tá? Não tem problema. Isso ficaria como se fosse um filme antigo, né? Não preto e branco, porque não seria preto e branco, mas como se fosse botar essa película 7 em cima de todos vocês, né? Então, é uma alternativa. Como a grande maioria dos personagens são do período, né? Mas eu adentro mais, tá? Nas imagens geral para identificação da silhueta mesmo. Porque é bem tranquilo resolver. Todos os figurinos são tranquilos. Eu acho mais fácil. Aqui a gente tem os índios. Depois eu vou ter uma conversa com vocês, bem no final, que eu coloquei uns exemplos pra gente dar uma discutida, tá? E eu só vou botar um pouco minha opinião também pra vocês. Quando eu penso principalmente depois enfim, eu vou falar agora então. Eu tenho um pouco de preocupação às vezes. A gente tem algumas coisas que são um pouco mal resolvidas, assim, questão de caracterização, né? É, então, os índios, eu vou falar para você, Tadori, direto em voz. certo? Eu tenho um pouco de receio, às vezes, de ficar um índio muito, muito caricata, tá? Então, o que eu imaginei para tentar resolver isso para você, porque assim, o índio não nos pertence, né? A representação do índio não faz parte do nosso pertencimento em querer fazer ele, vamos dizer assim, né? Depois eu converso um pouco mais com vocês também sobre personagens gays e negros. Todas as pessoas são mais complicadas, né? Se você pega um índio e coloca ele lá para fazer esse papel, ele é muito mais coerente e mais verdadeiro, né? Então, quando a gente, como pessoa branca, por exemplo, vai se colocar num papel assim, é mais complicado. Mas a gente consegue resolver isso, tá, Dori? Na minha Hum, opinião. Eu vejo esse material, esse objeto aqui, muito importante, tá? Para mim, ele é o centro de toda essa identificação e caracterização desses índios, tá?
porque a gente consegue ver que em todas as referências eles estão presentes com isso. Eu não pesquisei mais a fundo, eu não sei qual é o significado disso para eles, mas eu acredito que seja muito forte, porque todos eles, né, carregam isso com eles. E, ó, e que não é isso também, que é um arco ou é uma lança, é alguma coisa assim. Então, o que eu poderia te propor, Dori, é esse aqui, ó, esse principal, essa imagem aqui, que é ter Sim. esse objeto, que é extremamente forte e característico, e como se fosse essa capa aqui por cima, tá vendo? Que tá com uma lateral só. Parece que são tecidos de saca, alguma coisa assim, que eles usavam para se proteger um pouco do frio, né? Isso, exatamente. Eu acho que, na minha sugestão, na minha opinião, essa é uma representação que você não corre o risco de cair nesses estereótipos que a gente tem de índio, né? E você vai conseguir fazer ele bem representado, né? Com um símbolo que realmente importa, né? Que são que é o arco, a flecha, ou esse outro objeto na mão que eu realmente não sei o que é, até falha minha não pesquisar direito, ou só esse manto por cima, esse tecido, entende? Sem tentar cair sem correr o risco, né, de cair nesse estereótipo que é bem taxado, né, e que a gente, enfim, às vezes peca um pouco em tentar fazer ele tão característico, o cocar, e a gente sabe que não funciona assim, né, principalmente quando a gente vê essas imagens bem fortes, assim, eu vejo isso aqui como um elemento muito importante, e como complemento, porque só esse elemento na mão não é o suficiente, né, eu vejo essa coisa aqui por cima. E pode ser maior, tá, Dori? A gente pode Sim. ter maior, como se fosse um manto também. Eu acho que é bem mais interessante também fazer maior. Um manto, uma capa, que a gente também já conecta a essa coisa de proteção e de respeito também que a gente tem que ter por eles, né? Porque, enfim, a terra é deles, basicamente, aqui. Então, acho isso bem interessante, tá? Se não me engano, deve ter algum talvez seja um tacape, né? Essa, que não é lança, não é pontudo, mas tem uma base de madeira ali uma coisa ali na ponta, parece o Isso. É esse diferente, aí, né? parece, será que é metal esse da tua foto? Pode ser metal ou pedra, e daí tem que ser trabalhado que é bem característico com o sisal deles, né? Enfim, eu acho que isso é um elemento bem bom, tá, Dori? Quando eu vejo isso, e principalmente ligado com isso aqui, pra mim é bem interessante, assim, sabe? Sim. Você criar esse. Lá, Pode falar. lá no Museu de Orleans, o Museu ao Ar Livre, eles têm uma série de adereços dos índios Xokeng. E uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que eu vi vamos botar um tacape aí, que seja o nome disso, e também tem aquele adereço da boca, é muito forte, em praticamente todas as imagens tem aquele furado, né? Furado o queixo e colocado. Aí tem vários formatos que a gente vê. Da última vez que eu fui lá no museu, eles estavam em reforma, mas, gente, tem um material maravilhoso naquele museu. E eles estão catalogando muita coisa que, se bobear, vai mudar bastante a questão dos livros de história, sabe? Uhum. Então, perfeito. Ó, a referência que tu precisa é isso, sabe? É que eu imagino, Dori. Esses pequenos elementos, sabe? Que dão essa característica de visualização que a gente precisa de ter, que são eles, né? Essa coisa incrível que tu falou, pode ser uma coisa, eu não sei o que se eles têm alguma coisa de adereço, que a gente pode ter pescoço, punho, mas qualquer coisa assim, sabe? Que seja mais simples, mas que já dê essa representação, eu acho bem interessante, assim, sabe? Eu acho que resolve bem legal, assim, esse personagem que precisa estar, enfim, inserido na trama e tudo mais, né? Aqui a gente tem a Princesa Isabel. A Princesa Isabel também é assim, ó, facílimo, né? Tem muito referencial dela. Também tu consegue resolver. Isso vai muito do que você vai fazer depois. Se você quer só busto pra cima ou se você quer todo ele. Mas pensa sempre nessa questão da vestimenta fácil, né? Abre as costas e coloca. Eu acho esse um dos mais tranquilos assim. Tem muito referencial. É bem legal de pesquisar e a gente consegue ter cores e imaginar isso mais facilmente, né? Então, esses personagens que já existem, não tem muito que a gente fugir, né? Eles são mais fáceis de resolver. Aqui a gente tem, ó, outro referencial, que é bem interessante. E eu vi que tu colocou alguma coisa de flores ou chapéu, né? Então ela tem os ambos, que ajuda ainda mais na caracterização, que são esses adereços, né?
Aqui eu achei uma referencial bem bacana, Dori, que é de uma novela que vai estar tendo agora no. Tá tendo não. Iniciou a ser gravada e foi encerrada. Eu não vou lembrar o nome, eu botei no final a capinha, que é uma novela da Globo. Aqui nessa imagem a gente tem a Princesa Isabel em duas representações, duas idades. Eu gosto muito desses referenciais por questão de material e a gente saber cores e como funciona, tá? Acho bem interessante que não é originais da época, mas eles fazem essas reproduções muito bem. Então, quando a gente quer alguma coisa mais palpável, né, enfim, de detalhes e tudo mais, isso é bem legal, tá? É mais fácil a gente ter um referencial baseado nisso, ó. Principalmente nessas duas, mas essa aqui é a outra. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Enfim, não vou, não vou meter isso. A gente tem aqui o Conde Deu, inclusive aqui ele tá também aqui, né, junto com a princesa Isabel. E tem o Conde Deu. Isso também é super simples, tá, Dori? A gente consegue ver que a parte de baixo, basicamente, já seria uma peça que você estaria usando. Então acho que a sua parte de cima é super tranquilo de resolver. A indicação principal que eu dou para vocês para achar esse tipo de base, que basicamente é um paletó azul, né? Se você quiser seguir bem igual, tenta em brechó, né? Aí tem bastante coisa. Com coisa, enfim, é bem facinho de encontrar, é uma base bem tranquila. E daí por cima disso vocês fazem essa ornamentação, que inclusive vocês encontram esses brasões também, essas insígnias prontas para vender, né? Que você só passa com ferro e tal. E o que vai fazer a diferença, principalmente nesse personagem, é essa quantidade de detalhes. Coloca os botões dourados, faz aqui a ombreirinha, é, compra aquela franjinha dourada, sabe? Coloca ao redor. São todos esses extras que vão fazer esse personagem, enfim, acontecer de verdade. Essa característica é bem importante que eu achei que essa faixa azul, eu não sei o que deve ter algum significado essa cor, porque eu fiz uma pesquisa com outros personagens desse período e todos têm, mas alguns alteram essa faixa. Então, por questão histórica mesmo, acho interessante manter esse tom azul e principalmente esses brasões aqui, Dori. Ó, a gente tem dois diferentes aqui, mas eu achei eles depois num Instagram, que eu vou te dar o referencial também, que eles fazem todo o levantamento desses símbolos e signos que tinham na época, né? Aqui eu botei mais um pra gente ver. Aqui tá um pouco diferente o tom, né? Mas eu acho esse azul bem bacana, tá? Eu acho que ele funciona muito bem, principalmente se a gente fizer uma ligação depois com todos, né? Caso tu faça duas, Uhum. você tenha nona também com tom azul, eu acho que pode funcionar super bem. Aqui é um outro personagem que é da mesma novela de antes, que já vou lembrar o nome pra vocês. Também é um referencial físico bem bacana, a gente consegue ver, né? O material bem simples, só tem realmente esses detalhes, né? Enfim, de decoração. E aqui a insígnia, que é uma condecoração que eu comentei com você, que tem todas, né? Então é um símbolo que caso a gente queira buscar esses elementos que realmente façam alusão ao que a gente está falando, eu acho bem importante. A faixa azul e algo parecido com isso, tá? Para realmente marcar e acho bem, bem interessante, tá? Aqui tem mais uma imagem dele que está bem mais ornamentado. E aqui eu achei uma pintura que confirma essas cores, só pra gente confirmar que é a Imperatriz Teresa Cristina, a Princesa Isabel e o Conde Deu. São esses dois aqui, ó. São esses tons que a gente viu antes, o azul, o dourado. E elas aqui também, né? Isso provavelmente é um evento em algum teatro. E vamos lá, o outro Visconde de Tawnar. Ele não tem muita imagem dele, tá? Mas ele é muito parecido com o Conde, tá? A vestimenta é praticamente a mesma, né? Não tem muita alteração. O que eu vi de muito diferente é que o dele é um pouquinho mais comprido, tá? Essa parte superior aqui. E ele tem esse cinto que ele utiliza. As insígnias também. Ele tem essa aqui só, que é igual a dele, essa menorzinha aqui. As outras também não tem muito detalhamento. Mas também fica a critério de vocês escolher cor, enfim. Nesses em especial é representação do que já existe, então é bem tranquilo. Aqui, o comandante do navio a vapor. Eu comecei a pesquisar isso e eu vou te mandar também. Eu achei um vídeo bem interessante
não vou lembrar agora, depois eu te mando, que tem umas imagens que foi o meu principal referencial aqui para te dar de alternativa para todos os outros personagens, principalmente aqueles finais que eu te falei, que é o engenheiro, enfim, que não tinha muito conhecimento. Eu vejo essa imagem, o Chapeuzinho principalmente, né, que faz a alusão a esse personagem. E eu fiquei olhando essa imagem aqui todo preta, né? A gente não tinha cores, não tinha muita noção, até que eu achei esse vídeo, ó, que todos os comandantes estão de branco. Eu sei que é péssima a imagem, mas enfim, é antiquíssimo. Mas eu achei muito legal, porque de ver os comandantes, todos esses têm chapéu, aqui tem outro personagem, e eles são de branco. Então eu imagino um blazer super simples, né, Lori? Um blazer super simples e o capzinho, que é o principal pra mim, que é o que mais representa esse personagem, né? Assim, bem dessa forma aqui, a parte inferior, da mesma maneira que vocês já têm antes, super funciona, né? Porque é daqui pra cima, a escolha de vocês já consegue fazer alusão a esse personagem, principalmente pela cor branca. Quando eu vi essa aqui, eu fiquei pensando, não, mas vai juntar tudo, vai ficar uma confusão e não vai dar pra diferenciar. Então, quando eu achei esse referencial aqui branco, pra mim fechou assim. Então, é a mesma é praticamente a mesma coisa que o Conde deu e que o Visconde, só que sem as insígnias, né? Um paletó simples e o capzinho que faz a alusão a esse personagem. Aqui a gente tem o Comendador. Quando eu fui começar a pesquisar um pouco do Comendador, eu vi que ele era uma pessoa basicamente é, melhor vestida, tá? Esse é o que vai diferenciar. Ele está entre os descendentes, a família, os netos, né? E ele está um pouco acima, e depois vem as pessoas que a gente viu antes, que é o Visconde, o Conde. Então ele é um pouco Ele fazia parte do pessoal rico isso. de São Paulo, tinha os fazendeiros, e meio que ele, estudando um pouquinho da história que já temos, né, em vários livros, esse comendador, ele quis tirar proveito de toda essa situação, mas ele está como tu acabou de dizer mesmo, ele é um aristocrata, né, uma coisa assim. Uhum, perfeito. É isso que eu imaginei, que eu vi dele, assim, uma pessoa melhor vestida. Então a gente tem representação bem simples. É basicamente o que a gente, enfim, roupa tradicional de smoking, vamos dizer assim, né? Só não tem a faixa na cintura, mas é a camisa, o colete, o terno e essa abotoadura que é diferente. Eu achei essas aqui, que é uma gravatinha menor, achei essas outras aqui, que é um tecido, né? Um pouco mais diferente. Mas basicamente é uma pessoa mais bem vestida. Cor também é bem tranquilo, eu não vejo muito problema nisso. Pode ser preto, talvez. A gente já consegue puxar daí, Dori, essa coisa de justamente ele tirar proveito, né? Então Sim. já coloca um preto nele, que já fica diferente de todo mundo e já passa essa coisa um pouco mais fechada, né? Um pouco mais obscura, que você costuma usar bastante para representar quando é o mal, né? Já Sim. no mal que já. Então, basicamente, a gente já faz essa, essa alusão a eles mesmo sem saber direitinho, mas eles, o que a gente falou, tiravam proveito. Então, né, do bem não é. Aqui, as famílias. É, isso eu não conversei muito com a Dori, tá? Mas eu não sei quantas pessoas isso. Isso também não é problema, né? Porque a gente tem muito referencial. Uma coisa que me pega muito, que foi inclusive a sugestão para que eu dei para vocês lá do vocês, que é essa calça mais curtinha, né? Que é quando a criança cresce um pouquinho, né? Que são os netos, e a calça acaba ficando, né, um pouco mais curta. Achei isso incrível, assim, eu acho que é uma característica bem forte. É o que mais me pega nessa época, e principalmente porque dá essa visão um pouco mais infantil mesmo, né? De quando a gente dá aquela esticada e fica o tornozelo para fora aqui da calça. Ou é a calça curta, ou é a calça grande demais, que aí tem que estar dobrando. A gente vê bastante isso, como tu falou, da calça curta. Aí o irmão mais novo pega a calça do mais velho, que fica enorme, então ele vai fazendo aquelas dobraduras, né? Quase uma rosca, assim, parece que está enroscando. Aham, perfeito, bem isso. E daí fica também, né?
eu acho que é o que mais leva de característica, principalmente desses personagens que são, enfim, os netos que eu falei lá no início, né? Que, enfim, que vocês acabariam, na minha percepção, representando um pouco disso também. Mas a vestimenta é super tranquila, é, depende muito da idade que vai representar, mas enfim, né? A gente consegue, eu botei aqui outras imagens. As meninas com vestido, normalmente. A nona, que a gente tem bem característica, com a camisa, o avental, né? Também Então, os senhores bem, né, que vai bater a foto tem que estar bem vestido, né? Eu lembro que a minha avó com as minhas mães contavam que quando tinha alguma coisa especial, elas iam comprar o tecido, faziam uma roupa que era só para aquele evento, para ir na missa e para quando precisava tirar foto, né? Então, uhum. é a melhor roupa que tem e eu acho bem interessante. Aqui também tem mais algumas imagens. Ah, eu aqui achei bem legal, Dori, que eu depois, quando eu olhei melhor aquele vídeo que eu vou te enviar, eu vi quase assim, ó, eu vou dizer, 95% com chapéu. Uhum. Eu fiquei bem surpreso. Eu não sei quanto disso por talvez ele estar em ar livre, né? E fazendo alguma coisa, viajando, que é esse pessoal chegando no Brasil, mas eu fiquei bem assustado. Eu não tenho muita informação disso, mas todo mundo com chapéu, todos os homens com chapéu, assim, bem marcado isso. Tanto que eu botei esse referencial aqui só por questão da gente talvez ver direitinho como funciona isso, porque eu não sei, tá? Mas eu vi Sim. muito, todos com chapéu ou com aquela boininha, sabe? Que depois vai ter uma imagem aqui também. Todos tinham alguma coisa na cabeça, né? Então, e as mulheres o lenço, né? A grande maioria com o lenço também na cabeça. Aqui eu peguei essa aqui lá do vídeo que eu te falei, que é aquela, são dois vídeos, um vídeo na verdade que tem de 9 minutos e pra mim isso é a base, tá? Pra qualquer o personagem masculino que a gente vai ter, a não ser que ele tenha uma característica muito específica, mas eu achei muito legal isso aqui. E eu, quando a gente fala no engenheiro, eu não sei que tipo de engenheiro ele era, Dori, mas Hum. essa pessoa aqui assentada, principalmente, ele tá fazendo uns cálculos, tá mexendo em umas coisas. Então, quando eu vejo essas pessoas que têm enfim, alguma profissão, é mais esse do meio que eu vejo, que eu imagino ele, né, como ele estaria vestido. E Esse engenheiro é o engenheiro que faz topografia, engenheiro de agrimensor, talvez, tá? uhum, Ou o agrimensor ou o civil, porque ele era o responsável por demarcar os terrenos. Aí esse engenheiro está no Brasil. O agente propagandista está na Itália junto com aliciadores. Então a impressão que eu tenho é que são figuras meio malandras, uhum, porque eles têm que vender a ideia de que aqui no Brasil está tudo pronto, está tudo feito, já tem estradas muito bem construídas, já tem só chegar e morar e começar a trabalhar. Então, eles têm histórias que esses agentes, eles fazem o anúncio e diz que aqui tudo, e plantando tudo dá, que tem salame nas árvores, tem queijo por tudo quanto é canto, sabe? Tem essa coisa de uma malandragem. tá. Vamos lá. A gente tem um problema. A gente tem duas. Quando tu me fala isso, muda um pouco a minha visão. Eu imagino duas coisas, tá? Uma pessoa bem vestida, que é justamente para passar essa confiança que não existe, né? De uma coisa que, Sim. né? Que é aquela imagem de malandro, que é super bem vestido, né? Que, enfim, que é mentiroso, que fala as coisas que mandam ele dizer, que tá super bem vestido e precisa passar essa imagem, né? Tu tem essa opção. Ou o que me vem muito, talvez, é uma pessoa. Quando eu falo assim de. Talvez não tão bem vestida, sabe? Talvez só com um colete, uma camisa, um colete, uma coisa bem simples assim, sabe? Sim. Justamente por talvez ele ser essa pessoa que vai à rua. Tem esses dois extremos. Você vai imaginar qual eu acho que vai encaixar melhor. Se essa pessoa mais simples, sabe? Que é muito falador, que vive já na rua, né? E que tá, vamos dizer assim, passando essa mensagem pra frente, né? Amando de alguém. Ou essa pessoa que passa a imagem de super bem vestida e que é realmente um malandro, assim, né? Então eu acho que agora mudou um pouco a minha visão. Hum. Esse é um personagem que é um pouco mais difícil, né? Eu acho que ele vai se resolver bem na dramaturgia, tá, Dori? Sim. Eu acho que ele vai resolver melhor ali. Porque ele vai ser uma pessoa comum também, né? Não tem muito além da roupa que dá pra.
deixar isso tão evidente. Talvez uma cor, tá, Dori? Uma cor diferente nele, mas se Hum, pensar em qualquer coisa a gente conversa depois sobre isso. Agora, quando tu fala isso, muda um pouco a minha visão, tá? hum. Olha só, um detalhe pequeno, né? De... É, porque ele é um personagem importante, né? É ele que convence Sim, as pessoas, né, a virem pra cá. Então, de certa forma, eu não sei qual é o padrão dessa pessoa, né? Se ela tá ganhando pra isso, muito, se tá ganhando pouco. Se ela ganha relativamente bem, ela se veste melhor, né? Então ela consegue passar essa imagem de convencimento. Ou ela é uma pessoa comum, que é igual a todos os outros, né? E que não tem esse poder para se vestir melhor e acaba sendo uma pessoa comum, mas que tem um poder de persuasão muito forte, né, para convencer as pessoas. sim. É que aí, nessa época, a partir do 1876, 77, já tivemos, já havia vindo para o Brasil muitos imigrantes, mas era para a região de São Paulo, Uhum, das grandes fazendas de café. E aí, nesse tempo, até chegar os anos 70 do século XIX, já tinha chego a Itália, os governadores, os governantes da Itália já sabiam que os italianos que estavam vindo para o Brasil estavam como praticamente escravos. Tinham o título de liberdade, mas muitos tinham condições piores do que os escravos negros que ainda os grandes fazendeiros tinham, né? Então, a partir dos anos 76, 77, os governantes na Itália estavam resistindo a deixar os imigrantes, os seus italianos virem para o Brasil, tá entendendo? Então, aí essa figura é isso, ela tem que convencer o povo, apesar de que na Itália tem uma crise bastante grande de trabalho, de terras, que passavam nessa época lá. Mas aí como convencer essas pessoas para virem para cá? Então essa figura ele é bastante bom. Aí como tu mesmo disse, no decorrer da nossa dramaturgia que ele vai mostrar isso. eu acho que é isso. Esse é o que, agora, quando tu falou, esse é o que mais me deixa uma interrogação, Dori. Eu fiquei Hum, pensando nele como que eu acho que eu vou agora imaginando tu vai resolver ele isso depois, sabe? Se ele vai ser sim. se ele vai ser uma pessoa mais séria, se ele vai ser mais malandro mesmo, que daí vai definir realmente, sabe, o que a gente pode colocar nele para fazer essa. Agora, esse, pra mim, esse é o pior agora. Agora, quando tu falou, esse é o mais complicado de todos agora. Ele é muito multifacetado, né? Justamente por ele convencer os outros, né? Ele pode, ele é o mais articulado, assim, vamos dizer. Então, na minha concepção, né, quando tu fala assim, então eu fico imaginando como essa imagem de malandro pode ser, sabe? Porque a gente tem no cinema, né? Sim. Bem isso marcado, assim, aquele malandro que se veste bem, que é pra comprovar uma coisa que não é, né? Ou aquela pessoa que tem lábia, que tem papo, que é igual a todo mundo, mas que tem um poder de persuasão muito forte, né? Que é aquela pessoa que normalmente é líder, assim, na comunidade. Mas agora, Idor, e agora tu vai ter que ver depois disso. Não, mas eu só também aqui já está sendo extremamente generoso em compartilhar tudo isso, utilizando do meu futuro espetáculo. Então, eu falei Aham, não, mas tá certo. E pra mim agora, quando tu fala, ele é muito. Todos são muito complexos, né? Mas mesmo assim, esse pra mim agora quando tu me pegou. Porque vai ter que ver depois, você vai ter que definir, sabe, qual linha ele vai seguir. continua no teu raciocínio, meu querido, que já está Tá, maravilhoso. beleza. Aqui, ó, eu botei aqui no final pra gente dar uma olhada. É nos tempos do imperador. Acontece bem no período da tua pesquisa, Dori. E se Hum, tu ter a referencial de roupa, eu não sei o que vai acontecer na trama, tá? Eu não faço ideia quais outros personagens vão entrar. Mas eu acho ótimo a gente ver a questão de cor e material e como é que funciona as coisas, sabe? Que como a gente não tem as fotografias daquela época não são muito detalhadas, é bom pra gente saber como funcionava mais ou menos, né? Então já dá uma luz aqui, ó. Né? Ó, esse aqui, ó. Isso é um comendador, né? hum. É, isso, um comendador. Que é aquele anterior que a gente conversou, né? De colocar ele de preto. Aqui a gente já tem enfim, um paletó simples, a fitinha que a gente viu antes. É bem isso.
E aqui detalhamento das roupas. É, Dessa parte, Dori, que eu tinha pra você, é isso, tá? Eu fiz um apanhadão geral pra tentar te dar referencial de tudo que eu imaginei que fosse possível, tá? Que nem eu te falei, eu imaginei que aquela primeira parte é bem importante da base de vocês. Eu acho que aquilo, né, enfim, quando eu imaginei tudo isso, aquilo pra mim fez bastante sentido. E os outros, enfim, são personagens, mas eu acho que para vocês ter essa base, sabe, de saber quem são vocês, que vocês fazem parte disso, eu acho bem importante, assim, sabe? Foi isso mais ou menos que eu imaginei para você, tá?